A violência que domina, que ata as mãos, que prende os sonhos, que atemoriza, leva as mulheres ao que parece o fim da vida, mas que com o auxílio de pessoas e entidades leva à reconstrução. O mundo real das mulheres que sofrem violência doméstica. Quem deveria amar, bate. Quem deveria proteger, ameaça. Hoje vamos contar a história de mulheres que tiveram parte de suas vidas arrancadas, mas que experimentaram um novo começo. Mulheres fortes, superando a violência, é o tema de hoje aqui no Super Repórter, na Rádio Super de Sorocaba. Quem agride? São denúncias de maus tratos no lar conjugal perpetradas pelo amor da vida das mulheres, pelo homem. Infelizmente, a violência não está enraizada no ser masculino e não se nasce cruel, torna-se cruel, né? Infelizmente, é o homem que perpetra ações e violências contumazes contra as crianças e as mulheres dentro de casa. O que leva esse homem a praticar isso? Vários fatores. O cultural, aquela questão de reprodução de comportamento que ele viveu na infância, muitas vezes ele também foi uma vítima, viveu num lar em desarmonia, ele reproduz o único comportamento que ele conheceu. Ele também pode reproduzir nos filhos dele o mesmo problema para o futuro? Sim, ele também é uma vítima reproduzindo novas vítimas. A drogadição, o alcoolismo e a falta de emprego, de oportunidades na vida social também levam a pessoa a desabafar com quem mais ama e com quem mais tem intimidade, que acaba sendo a esposa e os filhos. Cíntia de Almeida, idealizadora do SIM, Centro de Integração da Mulher, fala como começou este órgão de defesa das mulheres. Eu sou a idealizadora do Centro de Integração da Mulher, criado em 10 de abril de 1997, e nós estávamos no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na década de 90, e como Sorocaba é a primeira cidade do estado de São Paulo a ter a delegacia especializada de defesa dos direitos da mulher, e as mulheres iam na delegacia, não tinham para onde ir depois da queixa, da denúncia de maus tratos, dentro do lar conjugal, as mulheres procuravam uma casa-abrigo. A única vereadora mulher na Câmara, que era a Yara Bernardi, ela é autora da lei que criava a casa-abrigo, no começo da década de 90. Então, nós, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a sociedade civil organizada, achou por bem criar o Centro de Integração da Mulher, o Sim Mulher com C de coragem, né, a gente costuma dizer, e então operacionalizar aquela lei, já que o governo municipal não se preocupava com as pessoas que acabavam sendo assassinadas dentro do próprio lar conjugal. De 95 para 96, nós tivemos aqui em Sorocaba 11 mulheres assassinadas dentro do lar conjugal, onde deveria ser o lugar de amor e respeito, era o lugar onde o agressor ficava abrigado. O número de recuperados é maior do que os separados, que definitivamente não se recuperam e o casal acaba sendo separado? 80% das pessoas são reconduzidas para o lar conjugal, retomam uma nova vida, se reabilitam para a vida 2, até o ano de 2013. Neste ano, nós observamos que os requintes de perversidade nas relações humanas pioraram muito. As mulheres não estão suportando mais, não estão querendo dar outra chance e está havendo muito maior número de separações hoje do que no passado. Cíntia, a violência física é maior que a violência psicológica? Começa com a violência psicológica, ela culmina com a física e com todas essas questões que nós estamos falando. Mas a física tem demonstrado requintes de perversidade. A impressão que dá é que um quer erradicar o outro da face da terra, tirar o outro da frente dele, né? Com requintes de crueldade, com facadas. Jamais me esqueço de um caso importantíssimo aqui, que ela veio com as orelhas penduradas e o crânio multifacetado, quer dizer, o couro cabeludo multifacetado, ela foi atingida por facões de jardineiro, né? E uma outra que veio mordida
todinha, do pescoço até o tornozelo, ela tinha os dentes do agressor, do marido, do pai do filho dela, e ela estava gestante. Nesse caso, houve recuperação desse cidadão? Eles foram recolhidos para a cadeia pública, né? E um deles, nós temos contato até hoje, ele é a segurança aqui em Sorocaba, e houve a separação e cada um está na sua vida. Normalmente as mulheres procuram o sim na primeira agressão? Nunca. As mulheres vivem durante muitos anos as situações de agressão, porque existe também uma cultura familiar que diz que ruim com ele, pior sem ele, né? Casou, tem que aguentar. Então, muitas mulheres sentem muita vergonha de denunciar o amor da sua vida e de colocar em público que o homem que ela escolheu para ela a humilha e não é bom o suficiente para a vida dela hoje. Então, até ela tomar a decisão de romper esse ciclo, buscar ajuda, ou da escola, do filho, ou da psicóloga, porque ela deveria, no primeiro momento de falta de respeito, de desarmonia, procurar ajuda, porque ninguém nasceu sabendo como conduzir uma vida a dois, né? Cada pessoa vem com uma cultura, com uma educação e vão formar uma nova família. Aqui tem um acompanhamento psicológico, social e para que as pessoas vivam melhor. O que pesa mais? É a vergonha de denunciar ou é a dependência financeira? Normalmente, cidadãos que mantêm a casa e a família. Os dois pesam muito. A dependência financeira hoje não é tão grave, não é tão presente, porque as mulheres estão se capacitando para o mercado de trabalho e para gerar renda. Elas fazem salgado, sanduíche, se viram, né? E agora, a questão primeira que você mencionou, a vergonha, ela pesa também muito. Então, até tomar uma decisão de expor a vida privada em público, passam-se anos, 20, 25 anos. Quantos atendimentos são feitos em média por mês? Mais de 120 atendimentos, porque cada caso enseja um atendimento diário. Nós atendemos cerca de 30 pessoas por mês na Casa Abrigo. Como o sim é mantido? É num convênio com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, com pequenos empresários da cidade. Nós precisamos ampliar isso, porque não se investe muito nessa questão. Infelizmente, não existem políticas públicas capazes de suportar, porque são ações de altíssima complexidade que nós desenvolvemos dentro da Casa Abrigo e do Sim Mulher. Como profissionais ou empresas podem procurar e ajudar o Sim? Através do nosso site, que é Sim Mulher com C de Coragem, e através do nosso telefone, 3411-7588, 3342-6779. E nós estamos aqui com um novo plano de ação, trazendo os homens, porque depois de 17 anos abrigando mulheres e trabalhando em defesa da dignidade humana das mulheres, nós observamos que os homens precisam de atenção. Então, nós estamos com o Centro Especializado de Reabilitação do Autor da Violência Doméstica, inaugurado agora, o dia que o Sim Mulher completou 17 anos, em 10 de maio de 2014. O homem também pode passar por tratamento? Além de Sorocaba ser a primeira cidade a ter a Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher, é a primeira cidade do estado de São Paulo a ter a vara especializada na violência doméstica, né? Então, o juiz, ao condenar o homem, não vai privá-lo da liberdade, vai trazê-lo para o centro, obrigá-lo a vir ao centro, se defrontar com a violência praticada. Por que eu ajo dessa forma? Então, ele vai através de estudos grafológicos, psicológicos, a assistente social vai visitá-lo lá na residência dele para saber como é que ele vive, para consubstanciar um relatório e dar um atendimento completo, integral para este homem. A Lei Maria da Penha, ela é eficaz? Aqui em Sorocaba tem se mostrado eficiente e eficaz. Há muito que caminhar ainda com relação à segurança pública do nosso estado, mas ela tem se mostrado eficaz principalmente por causa do trabalho do Sim Mulher, que tem acompanhado. Depois que a família deixa a Casa Abrigo, nós visitamos, através do serviço social, durante 3 meses seguidos, a reabilitação. Nós acompanhamos a reabilitação dessa família, dando todo o apoio necessário.
E após esses 90 dias? Toda vez que a mulher tem algum problema, ela tem um contato direto conosco. A comunicação é direta, através do telefone, dos e-mails, do WhatsApp, das redes sociais. Após os 90 dias, qual o percentual de rechamadas? Olha, nós não temos esse estudo, mas chega a 10% no ano só. Algumas mudam de estado, mudam de cidade, porque nós patrocinamos também as ações judiciais que fazem a separação do casal, né, através do nosso jurídico. Muitas mudam de estado civil e de estado, vão para outros estados brasileiros também. Então, dessas a gente recebe correspondência, elas se profissionalizam nos estados e nas cidades que vão. Tem mostrado um resultado muito eficaz, muito eficiente, e isso que nos mantém. São essas ações que mantêm o nosso ânimo em continuar nessa luta da defesa intransigente dos direitos humanos. E aqueles que continuam, vocês sabem, depois dos 90 dias, em que situação eles estão? Sim, durante mais 120 dias nós visitamos essa família, uma vez a cada 30 dias, nós temos contato direto com elas. Então, nós temos resultados de pós-desligamento da Casa Abrigo e vamos ter também do Serave. Como as mulheres chegam aos órgãos de proteção? Ela nunca bate na porta do Sim Mulher, porque os nossos endereços são sigilosos. Ela vem sempre encaminhada pelo Centro de Referência da Mulher, ou pela delegacia de polícia, ou hospital, ou qualquer distrito policial que as atenda, os plantões, a polícia militar também, se tem ocorrência na rua, encaminha, a guarda municipal. Então, essas pessoas que trabalham com segurança pública têm acesso aos nossos endereços e oferecem para a vítima, geralmente oferecem para a vítima, a possibilidade de ser recepcionadas na Casa Abrigo. A Casa Abrigo Valquíria Rocha, que tem um endereço sigiloso, que existe há 17 anos, já tendo atendido mais de 51 mil, tendo realizado mais de 51 mil atendimentos. Qual o recado que você daria, Cíntia, à mulher que sofreu a primeira agressão, tanto psicológica como física? O que essa mulher deve fazer? Busque ajuda. Procura na escola do seu filho, a pedagoga, a coordenação da escola. Procura o CREAS do seu bairro. Troca uma ideia, porque a gente nasceu para ser feliz. As intercorrências dentro da família existem, a desinteligência, as brigas, as opiniões são diversas, existem, mas busque ajuda. No primeiro momento que o seu companheiro chegou do trabalho, muito além do horário, não brigue, não discuta, se ele veio alcoolizado, busque ajuda que você vai ter orientação. Ou no 3411-7588, com o nosso serviço social, ou no CREAS do seu bairro, no CRAS, no CREAS, que é o Centro de Assistência Social, que já temos 8 centros aqui em Sorocaba. Você terá uma orientação profissional. Não tente agir pelas próprias mãos e não desafie o seu companheiro atingindo a integridade, a macheza dele. Muitas mulheres fazem isso, provocam os homens no que de pior existe no ser humano, aquela provocação, sabe? E brigam nas ruas. A gente tem notícias de todos os bairros, as brigas que acontecem nas ruas, na frente dos filhos, né? Então, antes que isso aconteça e o mal permaneça, a falta de respeito aconteça na sua vida, procure ajuda. Liga para o Sim Mulher, 3411-7588. Todas as mulheres aceitam a proteção contra a violência? Porque tem um problema. Há pessoas que não querem sair para encontrar a luz, que querem continuar na vida nefasta que elas levam, né? Então, às vezes, você quer dar toda a oportunidade para a mulher romper com o ciclo da violência e ela não. Ruim com ele, pior sem ele. Eu não posso viver sem o meu marido. Eu não posso viver sem o meu companheiro. Então, a gente chama o companheiro para uma mediação, faz toda a visita com ele, constrói todo o arquétipo dele e propõe para ele um estudo psicológico. Não no Serave, lá fora, no CAPES,
no CREAS do bairro dele, que também tem esses profissionais de psicologia, para que ele se entenda melhor como pessoa, consiga se conter melhor nesses ímpetos de agressão e de violência, porque é os de casa que a gente deve tratar melhor, né? O ciclo da violência que a pessoa vive, às vezes a pessoa vem de família que só conhece esse tipo de relacionamento, com a mãe, com o pai, com os avós, esse relacionamento drástico de brutalidade, não conhece carinho, amor, compreensão. Então, muitas vezes, você oferece o céu, mas ela quer continuar vivendo aquele inferno do dia a dia, ela não consegue se libertar. Então, há pessoas assim, nós temos inúmeros casos de mulheres que retomaram a vida conjugal anterior, nunca mais procuraram o abrigo ou o Sim Mulher. O Conselho Tutelar tem denúncia de maus tratos das crianças havidas nesses relacionamentos, nessas casas, mas a mulher se recusa a mudar de vida, a estabelecer novos parâmetros de vida, né? Então você não pode ir contra, você tem que respeitar a pessoa. Você acha que é por não conhecer o outro lado da vida? Ninguém gosta de apanhar, né? Todos esses anos de profissão, eu recebi 2 queixas de homens que vieram chorando muito, copiosamente. Olha, ela me arranhou, ela me bate, ela me provoca, a noite toda a torneira fica aberta pingando, ela faz muito barulho e me deixa dormir. Então o homem também é vítima, pessoa humana, né? Mas só 2 vieram fazer denúncia pessoalmente para mim, né? Mas há mulheres que não querem sair desse ciclo nefasto. Ela vive dela, ela justifica a existência dela nesse ciclo de violência, né? Ela se valoriza nesse ciclo. Dá muito mais trabalho educar o filho do que deixá-lo na rua brincando, não é verdade? Para você educar uma criança, tem que conversar com a criança, dar atenção para a criança. Há pessoas que não querem perder tempo educando o filho, porque dá trabalho. Então dá trabalho você exigir uma vida de respeito, de carinho, de compreensão, quem está nesse ciclo, né? Como é a vida da criança que é afetada pela violência doméstica? Tiramos a criança da escola com a anuência da mãe, trazemos para dentro da casa-abrigo, para dentro da instituição, todo o material escolar, ou seja, rompe com os horários e a rotina do dia a dia daquela família. Como a família está em local certo e sabido para a gente, mas incerto e não sabido para o agressor, nós nos comunicamos com o agressor e dizemos: a sua família está no Centro de Integração da Mulher, sendo cuidada, é na zona rural a casa, o endereço é sigiloso, você nunca vai saber onde estão, mas nós nos comunicamos com o senhor. Então ele fica ciente. São difíceis os casos do agressor elaborar uma queixa ou uma denúncia numa delegacia de polícia por não saber onde a família está, por evasão, porque o nosso serviço social comunica com a família toda imediatamente, porque ela está em risco de morte dentro do lar conjugal. Ela verbaliza isso na delegacia de polícia, por isso a delegacia encaminha para a casa-abrigo. Cíntia, existe alguma coisa que eu não lhe perguntei e você gostaria de falar para todos os ouvintes, o ouvinte da Rádio Super e para todas essas mulheres e para esses homens, né, que pensem um pouquinho antes de estragarem com toda uma família, com todo um amor, né, que foi um grande amor e de repente vira esse inferno todo? Existe alguma coisa que eu não lhe perguntei que você gostaria de passar por ouvinte super? Sim. A violência doméstica é uma questão de saúde pública. É uma questão de toda a sociedade, deve ser uma preocupação de toda a sociedade. O poder público não tem políticas interessantes para serem aplicadas aqui na nossa cidade de Sorocaba. Então, toda a sociedade civil deve se unir para combater a violência doméstica. Portanto, se você tem uma vizinha, se você sabe de alguém que está vivendo este problema, em briga de marido e mulher, a sociedade toda precisa meter a colher, aconselhar essa pessoa. Aqui em Sorocaba existe a Casa-Abrigo há 17 anos que vai ajudar a romper esse ciclo da violência. E, por outro lado, toda a sociedade civil, todos os empresários podem agir com responsabilidade social, nos ajudando a fazer mais e melhor.
tendo mais equipe profissional, podendo remunerar melhor, porque é um trabalho noite e dia. Nós trabalhamos todos os dias do ano, 24 horas por dia. Enquanto está todo mundo nos festejos do Natal, a gente está recebendo mulheres e crianças, grávidas ou não, chorando ou não, no Réveillon, no Ano Novo, em todos os feriados, em todos os domingos, sábados e domingos, nós estamos ali a postos, num plantão diuturno, para receber as mulheres com muito carinho, com muito amor, porque gente foi feita para ser feliz. Então, coloca isso na sua empresa, venha conhecer o Sim Mulher e traga sua contribuição para transformar o mundo que vivemos, porque só dessa forma vale a pena a nossa vida. Quem ajuda hoje já foi vítima de violência? Quando eu estava no meu primeiro casamento, casei 2 vezes. Eu fui também vítima de violência doméstica. E pude perceber a dificuldade que as mulheres enfrentavam quando queriam denunciar. Como eu nasci advogada, eu fui traçando esses caminhos e fui a idealizadora de uma instituição que protege as mulheres, incentiva e apoia as denúncias. Os depoimentos chocam. Acompanhe. Por que você procurou o Sim? Por que você procurou essa proteção? Porque eu já estava cansada das agressões verbais e depois, por último, as agressões físicas. Que tipo de agressão verbal e física? Vagabunda, tranqueira, cuspir no meu rosto várias vezes. E a física chegou a via de fatos? Sim, a física foi assim, resumindo, ele me bateu, me puxou pelos cabelos, me chutou com botas de bico de aço, machucando a minha costela, né? E eu tomei a decisão que ia ser a última vez que ia acontecer isso, né? Como você soube do Sim, desse atendimento? Foi através da delegacia com a Polícia Civil, porque eu disse que não voltaria mais para casa, né? Que aquele dia, se eu voltasse para casa, eu não ficaria viva, né? Então eu decidi não voltar, sem família aqui em Sorocaba, até que a Polícia Civil, conversando comigo, ela falou que eu teria toda assistência no Sim da Mulher. Os policiais que me atendeu a ocorrência, o vizinho chamando a polícia, eles me levaram à delegacia, não sei dizer qual delegacia que é. Depois, aqui no Sim da Mulher, eles me levaram até o fórum, junto com o advogado, né, do Sim da Mulher, para estar orientando para que ele pudesse ficar distante de mim. Né? Você tem filhos? Tenho 4. Esse cidadão é pai dos 4? Não, sou viúva. Então esse cidadão seria o padrasto das crianças? Padrasto das crianças. Com as crianças, ele também tinha a mesma atitude? Ele era agressivo ou não? Não, com as crianças não. Com as crianças ele respeitava. Por que você acha que ele fazia isso contigo? Ciúme. Muitos ciúmes que ele tinha de mim. Eu era muito presa dentro de casa. Eu ia mais para a igreja, do trabalho em casa, de casa para a igreja. Era assim, ele me vigiando o tempo todo, mandando pessoas atrás de mim até a igreja para ver se eu estava lá dentro mesmo, várias vezes. A sua viuvez foi provocada do quê? Do que seu marido faleceu? Câncer no intestino. E você já com 4 crianças? Já com 2 crianças. Com esse atual, eu não tenho nenhum filho. Você dava algum motivo para ele ficar com ciúme? Jamais, jamais. Eu respeitava muito ele. Jamais eu faria isso. Ele não aceitava a separação. Várias vezes tentei a separação e ele sempre me ameaçando. E eu tive medo. Várias vezes eu tive. Ele já teve assim um histórico da vida dele do passado que me deixava com medo. Só que eu tomei a decisão agora, né? Você não sabia antes desse histórico? Quando ele foi preso, fazia quase 5 anos de namoro, eu descobri que ele mexia com tráfico. Aí ele ficou 2 anos e 3 meses preso. Quando ele saiu, ele mudou. Ele abriu firma de empresa de construção civil. Tava uma maravilha. Até que a ex-esposa veio da Bahia, começou a trazer problemas pra gente. Que tipo de problema? Aluguel dela atrasado, gás ela ligando para ele pagar, e eu não aceitava.
a discussão sempre era essa. Era muita discussão, mas até então não agressão. Era agressão verbais. Eu não entendia aquilo e doía muito, né? Quando ele partiu para a agressão, você tomou essa decisão, não quero mais, e como ele não aceitava, você procurou sim. Eu tomei a decisão, né? Fiquei o dia todo na delegacia e IML fazendo exame de corpo de delito, e minhas filhas, sabendo como é o jeito dele, elas ficaram muito preocupadas e arrumou um caminhão, tirou todos os meus móveis da casa. Você está aqui no abrigo com seus filhos? Com a minha filha e meu neto. Tenho 2 filhos lá fora, minha filha é casada. Esses 2 filhos adolescentes estão lá com a minha filha. Eu só estou buscando agora resolver meus problemas lá fora, procurando uma casa, né, onde eu possa acolher, trazer meus filhos perto de mim novamente. Você tem profissão? Do lar. No momento não trabalho, eu sou pensionista da Polícia Militar, do INSS. No momento estava como diarista. O que você pensa do teu futuro? A felicidade, sabe? Poder sair, trabalhar, viajar. Faz 10 anos que eu não sei o que é isso. 10 anos não sei o que é ir num restaurante, almoçar, jantar, uma pizzaria com meus filhos. Eu não sei o que é isso. Porque a minha vida toda foi de prisão. Hoje você não pode sair na rua, se você tem medo de sair na rua, você ainda está naquela fase de resolver de vez a situação? Muito medo ainda, tenho muito medo. Muito medo mesmo, porque eu tenho meus 2 adolescentes que precisam, meus filhos precisam muito de mim. É só nós. Eu não tenho parente, não tenho irmãos aqui em Sorocaba, sou só eu e eles. Tenho, sim, muito medo. Você sabe de como ele está se sentindo, como ele está reagindo a essa atitude sua? Eu não quero nem pensar sobre isso, porque ele falou, a última vez que ele me falou, eu fui na igreja numa quarta-feira, quando eu cheguei tirando a Bíblia de dentro da bolsa, ele tinha ido atrás de mim, mas não me encontrou lá na igreja, eu já tinha saído. Ele falou assim, eu vou ser o último homem na face aqui da terra. Eu vou ser o último homem aqui seu nessa terra. Eu falei, você está me ameaçando? Então amanhã eu vou fazer um BO, que seria na quinta-feira, que tudo aconteceu até que eu vim parar aqui. E realmente você acha que ele é capaz de coisas piores? É, ele é. Ele é capaz porque ele já fez mal para 2 vidas, né? Já tirou 2 vidas, mais uma, não ia ser diferente. Mas você não sabia disso antes? Então, eu fui saber depois, porque só tinha um irmão dele aqui em Sorocaba, né? O irmão evangélico. Ele tinha o bar dele. Eu imaginava que, né? Eu achava que eu tinha encontrado o melhor homem. Trabalhador, mas sendo que ele fazia as coisas tudo errado. E eu fui descobrir depois que foi preso. Já há 4 anos de namoro que eu fui descobrir. Comecei a descobrir o passado dele. Porque senão não teria ficado com ele, porque eu tenho meus filhos, eu sempre pensei em meus filhos, sempre fui pai e mãe dos meus filhos, então a minha preocupação era meus filhos. E tanto é que a gente namorou quase 5 anos para poder ficar junto. Só fiquei junto porque foi preso e mandou uma carta para mim poder ficar na casa dele, para cuidar da casa dele. Porque eu morava de aluguel lá, eu não ia pagar aluguel. Eu iria ficar lá até ele sair. Depois eu ia procurar uma casa, eu ia voltar a morar com meus filhos, porque eu não queria mais. Você acha que essa viuvez e depois o segundo marido que não deu certo, se separaram numa boa, tudo isso forçou você, as crianças, você imaginava que você precisaria de um companheiro até para a criação dessas crianças? Não, eu não pensava de ter o terceiro companheiro, porque o segundo foi violento também, chegou a me queimar. Fiquei 3 meses internada num hospital de queimados em Jundiaí. Então eu tive um passado já com companheiro, com o segundo companheiro. Então eu tinha medo. Quando ele saísse da prisão, eu ia ter minha vida novamente morando com meus filhos. Eu não queria continuar morando. Até que ele começou, sabe, me forçar. Pra que você sair daqui agora? Faz tanto tempo que a gente tá namorando, tá morando junto, até faz 14 anos que a gente está junto, estávamos juntos. Então você ficou mais por receio, por medo do que por amor? Por receio, meus filhos eram pequenos. Hoje meu filho que tinha 6 anos, hoje está com 14 anos, né? A parte financeira, ele sustentar a casa, te prendia a ele?
Não, porque eu tenho, né, o salário, eu tinha o salário do INSS e tinha da Polícia Militar e trabalhava como diarista. Hoje você não tem mais esses recursos? Tenho sim, tenho até, graças a Deus, hoje eu estou com 3 salários mínimos do INSS e da Polícia Militar, que eu recorri e ganhei um processo, graças a Deus, eu acho que eu não preciso dele nem de um homem nenhum. Você pretende continuar em Sorocaba a sua vida? Pretendo, porque minha vida aqui, né? Meus filhos trabalham aqui. E os seus filhos, o que eles acham disso? Qual o receio que eles têm ou não têm esse receio? Eles não falam nada, não comentam nada, mas eu sei que eles estão assustados, né? Estão preocupados comigo. Essas ameaças, eles chegaram a ouvir principalmente os maiores, os adolescentes? Sim, o de 14 anos, ele disse, mãe, se eu tivesse 18 anos, eu mataria ele. Meu filho menor chegou a falar isso para mim. Então eu tinha muita preocupação, eu falei, por que eu vou continuar? Eu iria ficar na casa até outubro, porque ele estourou uns cartão meu, eu estava pagando. E eu conversava com ele, até outubro eu vou ficar na casa, depois eu vou sair. E ele falava, você daqui você não vai sair. Se você sair, outro homem você não vai ter. Você vai ser muito infeliz, e seus filhos junto. As suas crianças também passam por esse suporte? Não. Meu neto tem 1 ano e 8 meses que está aqui comigo e minha filha de 21 anos. E agora os outros 3 filhos estão com a minha filha que é casada. Não há necessidade, no seu modo de ver, eles passarem também por um suporte? Então, eles iriam para um abrigo do Conselho Tutelar, como eles são homens de menores, 14 e 16 anos. Aí eles não queriam, eles queriam ficar com a irmã dele. Mas a irmã não deixa eles sair nem para comprar pão. Eles têm medo. Eles estão indo para a escola, meu genro está levando e buscando. Está interferindo alguma coisa na educação deles ou não? O de 14 anos está dando problema lá na escola. Ele é muito nervoso, ele fazia tratamento com psicólogo, né? Já não estou levando no psicólogo, ele já não está tomando o remédio que ele tomava. E isso você percebeu quando? No meio dessa vida conturbada em casa? Já vai fazer um mês que eu estou aqui. Eu só falo por telefone com a minha filha e com o meu filho. Você percebeu isso dentro da casa com essa convivência turbulenta ou foi depois ou já era? Não, já agora um tempo para cá, 1 ano para cá que eu percebi. Ele andou assim mais agitado, no sono, na escola, dando mais trabalho, mais respondão. O que você sente por ele hoje? Acho que eu tenho pena dele. Eu tenho pena. Graças a Deus eu sou evangélica. Eu não sinto ódio. Eu tenho muita mágoa, sabe, dele. Mas não desejo nada de mal. Eu só quero a minha paz, sabe? Eu quero viver. Tenho meus filhos que precisam de mim. Mas ódio, raiva, nada. Eu tenho pena, muita pena dele. Se ele chegar amanhã, te encontrar na rua e vir com um papo maravilhoso que ele mudou, você aceita voltar com ele? Não, porque eu não quero nem mexer com o processo dos direitos que eu tenho de casa, para não poder ver a cara dele nem no fórum. Você pensa no futuro em arrumar um parceiro? Não. Não, porque eu acredito que eu não vou sentir mais amor. Eu não sei se eu estou bastante machucada, mas eu prefiro assim, ficar sozinha, sabe? Cuidar dos meus filhos, da minha vida, da minha casa, poder viajar. Eu tenho um sonho assim, de viajar, de sair, coisa que eu não faço já há 14 anos. Por isso que você passou, você acha que todos os homens são dessa forma? Que lá na frente você não vai achar um parceiro, um companheiro? Eu acho que sim, porque mexeu muito com o psicológico meu e eu tenho assim receio de arrumar uma pessoa, de sofrer novamente. Não penso de ter não, outra pessoa não. Eu não acredito no amor, pra mim não. Qual o recado que você passa para as mulheres que estão passando pelo mesmo problema seu? Que elas, né, denunciem logo no início. Não ficar sofrendo por causa de homem, por causa de medo de enfrentar a vida, sabe? Eu acho que a gente tem que enfrentar a vida, seja lá como for. As dificuldades, vai vir muita dificuldade, mas a gente tem que ser feliz, a gente tem que pensar na gente, né? A gente é humano, né? Não tem que viver com medo, com um parceiro, né? Já conversou com Deus sobre isso? Muitas vezes eu tenho falado com Deus e eu tenho pedido muito a Deus. Na quinta-feira eu levantei de manhã, eu achei que Deus não existia mais. Falei, eu falo tanto com Deus, acho que Deus não me ouve.
porque eu oro, eu peço a Ele a libertação da minha vida. Eu estava pedindo a libertação. Eu acordei de manhã, fui tomar café, sentei, não consegui. Eu falei, Senhor, me tira dessa casa, eu não aguento mais. Eu quero ser feliz, pelo menos com meus filhos. Você está com os olhos cheios de lágrimas. É de alegria de ter conquistado a liberdade parcial por enquanto? Ou de pensar no tudo que você passou? Não, de alegria da liberdade. Alegria de poder estar falando tudo isso, pondo para fora, né? Espero que as mulheres, né, tomem atitude, né, para poder resolver, assim, não deixar não os problemas, cada vez vai piorando cada vez mais, né? Eles vão tomando conta da gente. Qual a sua opinião sobre a justiça nesse tipo de agressão? Eu acho que eles deviam ficar mais tempo preso, que nem ele pagou uma multa, uma fiança de R$800 e saiu. Eu acho que foi muito pouco. Isso daí não paga o que ele fez comigo. Eles não têm medo, né? Eles fazem o que fazem. O medo, a gente fica com medo, né? De poder sair, não tem a segurança lá fora depois. Porque esse papel da protetiva que eu estou, porque ele não pode se aproximar de mim, eu não confio nesse papel. Não confio. Estou sentindo bem de poder falar, porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu falei ainda com a Beth que eu não ia conseguir falar, mas eu desabafei, falei um pouco de mim, né? Do que eu sinto. Os profissionais atuam na proteção às mulheres. Nesse momento estou falando com a assistente social dessa instituição. Meu nome é Tatiana Festa, eu sou assistente social do SERAV, um programa que pertence ao Sim Mulher de Sorocaba. Qual é a sua função específica aqui, né, nessa instituição? Como assistente social, eu trabalho com a questão da ressocialização e reabilitação do autor da violência doméstica. Como é feito isso? Ele é encaminhado pelo judiciário, né? O judiciário ele manda essa proposta como uma parte da pena a ser cumprida e nós elaboramos um plano de 10 encontros e nesse programa é feita toda a questão da ressocialização, a reabilitação e a responsabilização sobre o crime que ele cometeu. No caso, é o crime da violência doméstica. Essa violência doméstica ela é mais física ou psicológica? Olha, a violência ela tem múltiplos aspectos. Ela passa tanto pela questão da violência física, a questão da agressão, quanto a violência doméstica e também tem uma violência financeira, que é aqueles casos onde a mulher ela trabalha, mas ela passa todo o dinheiro para o marido, que ela não tenha uma autonomia com a questão financeira dela também. Então, o aspecto da violência hoje, com a mulher e com as relações domésticas dentro da casa, ela é muito ampla. Qual o perfil desse agressor? Hoje nós temos um perfil bem delimitado, né? A gente consegue, né, com tantos anos do SIM, a gente tem os dados que nos mostram que a maioria dos autores de violência são dados bem alarmantes, mas eles são muito ligados à questão da construção civil. Pedreiros, auxiliares, ajudantes de pedreiro, pintores. É um dado que nos tem demonstrado que também tem uma questão social muito forte. Qual a idade desses agressores? Pelas estatísticas, a idade realmente vai dos 20 anos até os 50, 60 anos. Existe algum motivo, algum estado que a pessoa está, que ele comete essas agressões? O alcoolismo é um grande vilão nas questões da violência doméstica. E a droga? Bastante. Muito. Qual a maior? Olha, entre as drogas, realmente a gente tem que considerar o álcool. O álcool, ele ganha disparado. Mas hoje o crack tem tido uma força muito grande dentro dessa questão da violência. O que você, como assistente social, o que você relata da família, principalmente das crianças? Como as crianças ficam nessa situação? Olha, as crianças, elas veem tudo o que acontece, né? E uma preocupação muito grande que nos passa é que eles ficam fragilizados, extremamente fragilizados. São crianças que veem o pai cometendo atrocidades, agressões, xingamentos e são obrigados a conviver com isso. Por outro lado, eles têm o sentimento de amar o pai. Então, a gente tem essa preocupação de reabilitar, de ressocializar, que é um lar, é uma família, tem filhos envolvidos, tem toda a questão emocional. Então, a importância hoje do SERAV
é uma importância de fortalecer a família, fortalecer o cidadão, evitar a reincidência do crime, para que os filhos possam crescer com dignidade, para que as mulheres tenham muito forte com elas, que elas tenham uma lei a favor e que os homens também tenham a oportunidade de reconhecer, reparar e construir uma história nova. Qual o percentual de recuperação total, aqueles que não voltam a reincidir? Olha, isso ainda é muito novo, né, para a gente estar colocando, porque o CERAV hoje, ele é o 4º centro a ser inaugurado no país todo. Então, no estado de São Paulo, existe um centro em São Bernardo do Campo, nós em Sorocaba, um em Ponta Grossa e outro no Rio Grande do Sul. Então, é um centro pioneiro nessa região do estado. Nós ainda vamos fazer toda a parte de coleta de dados para estar informando isso à sociedade também. Existe recuperação real? Como assistente social, né, eu acredito muito no potencial humano, na capacidade humana de superação, de conhecimento, de orientação. Então, eu acredito que tudo vem para dar certo. Eu acredito que a vontade individual e a oportunidade, ela proporciona uma mudança, não só na vida daquela pessoa, mas da sociedade como um todo, da família, com os valores de cidadania implementados, porque vem da orientação, vem da vontade de mudar, vem de reconhecer o erro. Então, o projeto do CERAV, ele tem tudo para ser um projeto incrível, recuperando famílias, consolidando vidas, trazendo harmonia dentro dos lares na cidade de Sorocaba. Há um acompanhamento para o homem agressor? O acompanhamento, ele é feito depois do desligamento do programa, né? Feito por mim, assistente social, e a gente também vai estar verificando no período de 3 meses, fazer um acompanhamento durante 3 meses, para ver como é que está sendo a adaptação dele depois do programa. Com as minhas visitas, né? As visitas domiciliares, onde a gente vai conversar, vai ver como é que ele está vivendo, como é que ele está absorvendo depois do programa, o que mudou para ele. Os filhos podem ser repetidores de violência quando adultos? Os filhos, né, dentro de uma relação familiar de conflito, que é a relação que acontece com a violência doméstica, eles querem ver, antes de mais nada, o pai e a mãe bem, sejam juntos ou sejam separados. Então, o programa do CERAV, ele vem para consolidar isso, para que as crianças também tenham um porto seguro, seja no pai ou seja na mãe, e sem violência. Porque a criança ela é um fruto da repetição do que ela vê no lar. Então, se ela vê um lar totalmente desequilibrado, um lar com vício, um lar onde a agressão acontece, a proporção dele se tornar um futuro agressor é muito grande, porque é o que ele vivenciou, é o que ele conhece como história de vida. Então, a partir do momento que a gente faz um trabalho de ressocialização, um trabalho que você vai reabilitar, a gente quebra esse ciclo de violência. Então, a gente evita também que as crianças se tornem futuros adultos agressores. Mais um depoimento. A coragem da denúncia e o apoio de uma entidade. Por que você procurou o SIM? Por causa da situação de violência que eu me encontrava. Eu era casada, tinha um bebê recém-nascido, estava com 3 meses, e foi quando eu comecei a sofrer as agressões, né? E eu ouvi falar do SIM, então eu resolvi denunciar a polícia. Na época nem a polícia sabia que existia. Daí eu falei que tinha um abrigo para mulheres. Daí eu fui trazida para cá, passei aqui 3 meses, muito bem acolhida. Cuidaram de todos meus processos, tanto judiciais. Eu trabalhava, eu corria riscos de ir para o trabalho, porque ele podia me encontrar. Então eu fiquei amparada aqui e mesmo assim não perdi o meu emprego. Então eles me deram todo o apoio, principalmente o psicológico, que fica muito abalado. Sempre tive acompanhamento com a psicóloga, entendeu? A gente tinha atividades terapêuticas como pintura, tinha yoga, tinha essas coisas que era para ajudar a gente. O que mais dói? O sentimento de ter passado por isso sem merecer. Eu acho que nenhum ser humano tem o direito de espancar o outro, principalmente quando o que ele está espancando é indefeso, né? Eu estava recém-operada, com um bebezinho de 3 meses, então é uma pessoa totalmente indefesa. Ele me mantinha em cativeiro, ele me mantinha trancada, e mesmo assim ainda tinha motivo para ter ciúme. Quantas provocações, humilhações ou surras você passou para tomar essa decisão? Humilhações muitas, né? Mas surras chegaram a ser umas 3 ou 4 agressões. Por que você não procurou o SIM na primeira?
porque eu não sabia da existência. Naquela época, em 2009, era muito pouco divulgado, né? Quase ninguém conhecia. Como eu falei para você de início, nem a polícia sabia que existia. Eles iam me levar para o SOS. Daí, quando eu falei que tinha o abrigo para mulheres, daí eles resolveram me deixar na delegacia da mulher. Consegui retomar a minha vida da melhor maneira possível, né? Hoje estou bem estabelecida, com meu filho já grandinho e sem nenhuma ameaça de agressão, até porque devido a toda a proteção que a gente teve, até o agressor resolveu parar com isso. E hoje ele me vê, ele sabe onde eu moro, mas não tem mais nem contato. Mas ele tenta falar contigo ou não? Tenta, mas eu não dou brecha, e ele sabe que se ele forçar, eu vou procurar os meios legais e ele vai se ferrar. Eu vivia numa situação que eu não tinha paz. E eu cheguei aqui, eu tinha comida boa, né? Eu tinha uma cama para me dormir, muito boa também, entendeu? Tinha todo um sossego, uma paz, todas as expectativas que uma mulher espera numa situação dessa, de proteção que ela quer, aqui a gente encontra. Você não tem mais risco nenhum de agressão, de vida, nada? Nenhum. Tudo é passado. Tudo. E graças a sim. Como me perguntaram muitas vezes por que eu não procurei uma família, um parente. Porque eu acho que para resolver tem que ser pelas leis mesmo, entendeu? E aqui eu consegui resolver e hoje eu vivo tranquila, não tenho nenhum medo. Toda a parte de governo, judiciário, polícia, você foi bem acolhida até você chegar ao sim? Sim, fui. Fui muito bem tratada, muito bem acolhida, sim. Só a questão que eu volto a falar, de na época não ser divulgada, a importância de hoje estar sendo tão bem divulgada, que eu não fiz um boletim só, eu fiz 2. E no primeiro eles não fizeram nada, eles só registraram o BO e me mandaram pra casa. Porque eles acham muito que é assim vergonhice, né? Que se a mulher tá apanhando é porque ela quer, né? Então eles ouviram como se fosse um delito qualquer, um furto, uma coisa, não deram nenhuma atenção. Ele estava com todos os meus documentos e eu precisava dos meus documentos. A polícia, ela passou a tarde inteira atrás dele comigo para pegar os documentos. E quando eles encontraram ele falou para a polícia mesmo, eu bati nela e bato de novo. E eles não fizeram nada. Você acha que se você tivesse sido atendida numa delegacia especializada de mulheres, o tratamento seria outro? Sinceramente, eu não sei, até porque eu não acho que tenha que existir essa divergência de mulher ou de homem. Eu acho que delegacia é para tomar as providências as mesmas, para todos os casos, entendeu? A única diferença da delegacia da mulher é que eles poderiam depois me enviar para lá, mas o atendimento, o respaldo, a solução do problema tem que existir em qualquer delegacia. Não tem que ter diferença. Um conselho às mulheres que estejam passando pelo mesmo que você passou. Não tenha medo de denunciar, entendeu? Não tenha medo de denunciar, porque existe lei, existe pessoas que correm atrás de seus direitos, que te protegem, e só depende de você criar coragem e querer sair dessa situação. Porque lei existe. Se você for numa delegacia e não te derem o menor apoio, vai existir várias outras delegacias na cidade que uma delas vai te encaminhar para o lugar certo, que é o SIM, que vai tomar conta de toda a sua situação e vai conseguir te ajudar. Você está afim de um novo amor? Eu nunca me fechei para amor, porque eu não acredito nisso, porque eu sofri uma vez, todos os homens são iguais. Não, e outra, a violência, ela, claro, a gente não pede para ser violentada, mas ela só continua a partir do momento que você permite, né? Então, eu nunca me fechei. Hoje namoro, estou muito bem de relacionamento, tenho uma pessoa muito carinhosa do meu lado, sabe da minha história e jamais faria isso comigo. Graças a Deus, graças a eu ter conseguido sair da situação de violência, hoje eu tenho minha família toda próxima, o meu filho próximo de mim, entendeu? Trabalho, meu filho estuda bem, vive bem, coisa que se eu tivesse continuado naquela situação, hoje, meu Deus, eu acho que eu nem existiria talvez, porque uma pessoa com ciúme doentio, ele é capaz de tudo. O que você pensa do seu futuro e o que você quer do seu futuro? Nossa, eu quero realizar muita coisa, eu tô só no começo. Hoje, depois de 6 anos que eu sofri a agressão, que eu consegui sair, já conquistei muita coisa, mas ainda tenho muito a conquistar e tô correndo atrás, sem medo de ser feliz e sem medo de encontrar algum tranqueira desse pela frente. Se eu encontrar, é só dar um chute. Porque quem bate uma vez,
bate sempre. Não adianta, se ele falar que não vai nunca mais bater, é só pra acalmar. Foi um ciúme doentio assim que apareceu do nada mesmo. Ele jurava que era muito amor, por isso ele protegia. Só que eu não acredito nesse amor doentio. Então eu acho que era insegurança, até porque ele sabia que eu só fiquei com ele por causa do filho. Então acho que quando eu ganhei, ele teve medo de eu sair e acabou fazendo com que eu saísse mesmo. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, dá carinho. Quem ama se sacrifica pelo outro. Não sacrifica o outro. Eu só queria dizer para as mulheres que sofrem violência e que têm medo de denunciar porque não vai resolver nada. Realmente, se você vier aqui esperar que as pessoas resolvam o seu problema, eles vão te ajudar. Agora, resolver o seu problema depende muito de você, se você quer realmente. Porque eles aqui me deram todo o respaldo. Só que querer passar por cima dessa situação, quem quis fui eu. Texto, produção e coordenação, Hidalgo Neto. Pesquisa e apresentação, Celso Zaccarelli. Como no voo das águias, o sacrifício, as dores acontecem para que o voo seja mais alto, para que a liberdade venha na plenitude e a ampla visão de um lugar mais alto seja o começo de uma nova vida, de um novo esplendor. Acreditando na liberdade de todos os seres, no respeito aos direitos e no amor que combate a violência, na próxima semana a Rádio Super de Sorocaba leva ao ar mais um Super Repórter. Até a próxima semana. Porque eu quero a minha paz, isso que eu quero a minha integridade de novo, eu quero renascer, viver de novo. Onde deveria ser o lugar de amor e respeito, era o lugar onde o agressor ficava abrigado. 10 anos, não sei o que é ir num restaurante, almoçar, jantar, uma pizzaria com meus filhos. Eu não sei o que é isso. A gente não pede pra ser violentada, mas ela só continua a partir do momento que você permite. Eu acredito que eu não vou sentir mais amor, eu não sei, se eu tô bastante machucada, mas eu prefiro assim ficar sozinha, sabe? Realmente, se você vier aqui esperar que as pessoas resolvam o seu problema, eles vão te ajudar. Agora, resolver o seu problema depende muito de você, se você quer realmente. Muito medo ainda, tenho muito medo mesmo. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, dá carinho. Quem ama se sacrifica pelo outro. Não sacrifica o outro. Eu quero ser feliz, pelo menos com meus filhos. Ele pagou uma multa, uma fiança de R$800 e saiu. Eu acho que foi muito pouco. Isso daí não paga o que ele fez comigo. Esse papel da protetiva que eu estou, que ele não pode se aproximar de mim, eu não confio nesse papel. Não confio. Porque quem bate uma vez, bate sempre.